Então, boa tarde a todos. Essa reunião é um pouco mais atípica, porque é onde o vice-presidente da comissão vai presidir, tendo aqui como observador especial aqui, de acompanhamento da professora Silvia aqui, né? A professora Silvia por uma questão de saúde lá, ela está fazendo um tratamento específico e ela pediu aí, né, que eu pudesse presidir aí essa reunião, a Silvia. Então, boa tarde a todos. Vamos então dar início à nossa reunião ordinária do 74ª reunião. Do 70ª, 14ª, de um 14º ali, né? Reunião ordinária da CPG, né? A gente já passando aqui para a ordem do dia, né? Nós, então, o primeiro item da pauta é o oferecimento da disciplina de utilização de tecnologia da informação para a pesquisa científica, sob a responsabilidade do professor Dutra. Essa disciplina é uma disciplina no formato não presencial. Lembrando que a questão do não presencial ela foi resolvida já, né? Então, assim, acho que foi legislada, saiu uma legislação interna na USP disciplinando isso, né? 40%. No começo existia muita pressão, só a título de esclarecimento, que acho que cabe rapidamente, sabe, Tiago? Né? Tinha aquela pressão de que a universidade, com a experiência da pandemia, deveria ser mais híbrida, mais à distância, né? Existia um boom de talvez ter um trabalho híbrido na USP. Isso, de um certo modo, foi caindo com o tempo, assim, sabe? Foi percebendo-se que a produtividade do brasileiro é muito diferente. Na pandemia funcionou, porque não tinha o que fazer, né? Mas hoje, por exemplo, já existe uma observação que a produtividade não é a mesma assim. As pessoas têm muitos problemas de estresse mesmo, saúde mental. Né? Então, até vi alguns relatos lá do Departamento de Recursos Humanos da USP falando sobre isso. As pessoas misturam muito a questão do trabalho, né? do seu dia a dia com a sua casa com ali, e acaba trabalhando mais e mexe um pouco aí. Então, até o projeto de trabalho híbrido para servidores administrativos na USP, ele foi colocado em stand-by, e o professor Carlotti deixou muito claro isso. A Universidade de São Paulo está investindo, né, aí, aproximadamente quase R$1 bilhão em modernização, em projetos para uma infraestrutura para ser uma universidade de distância. Na minha gestão não vai ser, nem graduação, nem pós-graduação vai ser à distância, tá, gente? A universidade quer o aluno presencialmente, tem uma infraestrutura, ainda não... Nós vamos até ter, tipo assim, então, vamos aperfeiçoar, ter as disciplinas, ter conteúdos à distância, ter atividades à distância, não presenciais, vai acontecer. Mas os cursos são presenciais, né? Mas a gente pode aproveitar o não presencial para bancas, nós podemos o não presencial para disciplinas de grupo de pesquisa, disciplinas especiais, com alunos especiais que levam à divulgação do programa, disciplinas, por exemplo, internacionais, onde você tem problemas de mobilidade, custo de mobilidade alto, né? Então, isso, basicamente, deveríamos utilizar bastante essas disciplinas aí. Principalmente quando você quer uma disciplina para até gerar demanda, né? Para alunos especiais, disciplinas de grupo de pesquisa que você faz assim, está tendo um movimento também de fusões, então acho que é. E aí os programas têm que legislar isso, observar e tal, não tem uma proibição. Mas a ideia é que as disciplinas, que aqueles programas que não têm disciplinas obrigatórias, disciplinas de formação, sejam presenciais, né? Mas não tem um impedimento que elas não possam ser não presenciais, tá? O que tem que ser observado agora é a dinâmica do aluno. Porque a contagem de crédito do aluno não pode ser mais de 40%. É isso que o aluno tem que observar. Acho que isso é só uma recomendação, um cuidado. Sim. É só uma curiosidade minha, né? Na visão da USP, a educação à distância enfraquece a instituição USP? Não, porque tem uma universidade própria para isso, chama Univesp. Não vê, por exemplo, o enfraquecimento. Não. Não, porque existe no Estado de São Paulo uma universidade própria à distância. Eu até acho que seria interessante, por exemplo, a universidade não quer ocupar esse papel. Ela podia abrir um curso de contabilidade nacional, com 10 mil alunos, e mataria um monte de universidades particulares e resolveria um monte de problema nacionalmente. Mas não é esse o objetivo dela. Né? Ela diz, olha, para a finalidade à distância, nós já temos uma universidade, que se chama Univesp.
Né? Nós não vamos, nossa missão, está tentando uma reconfiguração da missão da universidade, não, uma reconfiguração não, né? Eles estão revisando isso e tal, né? Passando por esse tema de novo. Então é isso. Não, ela não vê que enfraquece, ela acha que essas atividades à distância podem fortalecer relacionamentos internacionais, participação estrangeira, integração de grupos de pesquisa. Por exemplo, é muito aconselhável que eu possa ter uma disciplina à distância de FEA São Paulo e FEA Ribeirão. Com 2 professores, um de cada lado da disciplina. Parte da disciplina. Isso por exemplo, né, isso é bem visto, tá? Você diminui esse problema de... Mas a ideia é, os cursos aqui são presenciais. Essa disciplina do professor Dutra, que ele está sendo oferecido aqui, que a gente vai colocar aqui só para ratificação, que já foi aprovada, ela foi submetida, porque ela é uma disciplina da CPG, que pode ter outras disciplinas também, tá? A CPG pode ter outras disciplinas que servem os 3 programas. Essa disciplina está cadastrada no nível da CPG, igual àquela de formação PAI, né? Também está na CPG, né? Só também está. São as então, duas. Quando ela foi encaminhada para a sua avaliação, tinha uma não observância dos critérios da norma, tá? Aí foi feita a readequação, foi submetido, então esse é o oferecimento aí, né, da disciplina do professor Dutra. E aqui ele fez um edital, né, com uma quantidade de vagas, e não houve um filtro no processo lá da aprovação das vagas. E deu um boom de procura, tá? E aí houve a necessidade, então, de fazer uma retificação, é isso que nós estamos trazendo aqui para apreciação, né? Então, é o oferecimento da disciplina do professor Dutra, né? E já foi aprovada de referendo pela CPG. O edital teve que fazer uma retificação em função do número de alunos, né, que se inscreveram, né, que não suportavam. Tivemos que fazer uma retificação desse edital, que é o item 3, correto, Tiago? Correto. Tá? Então, a gente está aqui colocando o item 1, 2 e 3 para a apreciação deste conselho, tá? Desta comissão. Seu edital. Tá? Então, aqueles que querem a palavra, esclarecimentos adicionais, não havendo, eles forem favoráveis, permaneçam como estão, votos contrários e abstenções, que se manifestem. Ok? Bom, passamos para o item 4. Adequação da proposta de orçamento da CPG. Você pode pedir para o Tiago fazer os esclarecimentos, porque foi ele e a professora Silvia que fizeram esse planejamento. A gente, a princípio, elaborou o orçamento, né, alinhado às metas, né, da CPG, que são alinhadas às metas da FEA, de todo o planejamento, né, que foi elaborado pela FEA, e tem as metas. E a maioria dos itens não tem necessidade orçamentária, tá? Das metas. Então, aí foi... E é uma coisa bem pequena, um orçamento de R$10 mil, e destinado aqui para fomentar a divulgação dos programas para fins de aumento da atratividade dos alunos aqui, correto? Correto, professor. Então, é o único item que a gente traz aqui para a apreciação do orçamento. É isso, Tiago? Correto, professor. A gente a CPG aprovou um orçamento e tinham valores em quase todas aquelas alíneas. Daí, quando passou no CTA, eles informaram essa restrição de R$10 mil. Então, acabou voltando para a gente fazer a adequação. Esse recurso para ajudar aí no fomento das mídias sociais e divulgação dos programas para fomento aí, aumentar aí a atratividade dos programas, na campanha de divulgação online, ok? Também coloco em apreciação, aqueles que quiserem outros esclarecimentos adicionais, tem a palavra, está aberta a palavra, não havendo, votos favoráveis permanecem como estão, votos contrários e abstenções que se manifestam. Ok? Item 5, avaliação do reconhecimento de título obtido no exterior, né? E aí é feito pela professora Marina Toledo. Eu convidaria ela, se estiver presente, para fazer aqui as suas considerações, caso ela entenda que seja necessário. É bom ter... Oi, pessoal, boa tarde. Estou por aqui. Beleza. Então, gostaria de ouvir você, porque como tem um parecer divergente, né? E aí é sempre interessante saber os porquês, porque toda vez que a gente dá uma negativa por um reconhecimento, ele pagou lá R$2.000 e poucos de taxa, né? E ele vai vai cair naquela celular e eu vou estar lá, e aí eles vão pedir esclarecimento para mim, e eles vão fazer recurso, e eu tenho que fazer o recurso em cima da sua negativa.
Então é melhor eu falar ouvir de você. Não, com certeza. Então, a instituição, eu avaliei que a instituição é uma instituição boa, né? E quanto à instituição, acho que não teria problema, mas o problema é o mérito da dissertação que ela envia. Porque essa dissertação seria, assim, talvez nem equivalente a um trabalho de final de disciplina. Não atende ali aos critérios que a gente exige no PPGAL ali para cumprir os requisitos de uma dissertação. Então, não tem um método estabelecido, um referencial teórico, resultados, tá uma, assim, principalmente a parte metodológica, ela não existe, né? Então, é mais pela qualidade da dissertação mesmo, que não daria para considerar que é igual ao que a gente cobra, não tem a mesma estrutura, né, de introdução, referencial teórico, método com tipo de pesquisa, explicando como que fez a coleta e a análise de dados, resultados com discussão de literatura, depois considerações finais, falando ali oportunidades, limitações da pesquisa, sugestões de estudos futuros, contribuição teórica e prática. Isso não existe, então ela não segue essa estrutura e apresenta assim, uma análise muito superficial do que foi feito, né? Então, foi mais esse o motivo. Perfeito. Eu li o seu parecer, eu vi que ela realmente não atende, ela não tem uma questão de pesquisa, não tem uma metodologia. Eu acho, na verdade, eu achei até muito, como você bem colocou, né? É um texto que está lá, né, apresentando um assunto, mas sem uma estrutura mesmo. De objetivo, né? Não existe isso. Dentro de um padrão de pesquisa, né, que você não precisa necessariamente seguir, fechar as caixinhas, mas você tem que ter uma coerência, né, ali de construção, né, de dialética, de refutar a ideia, de uma hipótese ou não, né? Perfeito. Eu li teu parecer, mas eu queria ouvi-lo, né, tá? E aí a gente tem que referendar, né? Então aqui eu coloco em votação para referendar o parecer aí da professora Marina Toledo, tá? Acho que a professora Janaína levantou a mão, viu, professor? Opa, por favor, é que eu não estou falando. Tem aqui a Janaína. Professora Janaína? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim. Tive que tirar o fone. Queria só fazer uma observação que eu acho que vai ser muito difícil, algum dia, a gente dar equivalência para um mestrado cujo país não siga as mesmas... o mesmo formato que a gente segue no Brasil sobre o que é uma dissertação e o que é uma tese. Então, como a Marina falou, essa instituição é de ponta, mas eles teriam talvez uma tese de doutorado semelhante à nossa, mas não uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado, porque o mestrado, em alguns países, ele se equivale mais a um MBA, a uma especialização. Eu fiz um mestrado na Bélgica e o meu trabalho final também eram 2 relatórios de consultoria, mas é Master of Science. Então, apesar da titulação ser semelhante em termos de nome, o conteúdo é muito diferente. Então, a gente já deu equivalência para a tese, mas dissertação tem que ser um país que tenha o mesmo entendimento, né, do que é uma dissertação. É isso. Obrigado, professora Janaína. Tocou num ponto, eu tinha conversado com o Tiago, quando a gente estava fazendo lá o despacho da pauta, né, e aí eu vou trazer um pouquinho, como eu e a professora Silvia, a gente divide algumas atividades, né, e eu fico na Câmara Curricular porque tem reuniões em São Paulo, né, e aí a gente... E aí repasso para ela como tem toda a dinâmica da pauta. E uma questão que eu sou membro da Câmara Curricular, que faz o parecer do parecer, né? Então, eu, por exemplo, devo ter 8 pareceres para fazer essa semana, para a próxima reunião, né, daqui 2 semanas. E que a professora Janine tocou num ponto bem interessante, né? Nós temos percebido, por exemplo, olha a universidade, pelo nome a gente sabe, se a gente puxar o ranking daquela universidade, é uma universidade que possivelmente é boa, né, dentro dos rankings, bem avaliada, né? Aí eu vou trazer um caso para vocês de uma universidade da França, recentemente, na qual, é da França, eu acho que é França, não, é da França, que a gente tem um curso aqui na USP, tem dupla titulação com eles, mestrado e doutorado, dupla titulação. E aí veio a dissertação do aluno e foi reprovado por nós. Então, desculpa, né? Por que eu vou dar um título de dupla titulação numa universidade que realmente eu não reconheço o próprio título dela? Primeiro, teve um movimento muito forte, que foi a figura dos mestrados de Bolonha, que é o mestrado integrado com a graduação, né?
e ele é muito diferenciado, ele é muito na linha do que a professora Janaína falou. O mestrado é mais um complemento da graduação do que... No Brasil, não. Nós existimos tesinha e tese grande. Vamos chamar de um nome, um neologismo estranho aqui, né? Então, o que acontece? Nós fazemos uma mini tese e uma tese maior. O mestrado virou uma mini tese para nós. Ele tem as características de uma tese, no nosso caso. E o mundo não está mais fazendo assim. E o projeto que está lá, que passou já na Câmara de Ensino lá do Governo Federal, lá do MEC, tá? Do projeto lá da... Nós vamos ter a proposta da USP, que é uma das propostas que está encabeçando o mestrado, é mudar o formato do mestrado. Vai mudar de forma radical mesmo. Muda mesmo. O mestrado, na verdade, é mais uma proficiência para o doutorado e um complemento de graduação, como se faz o mundo. Bom, diante dessas questões que têm aparecido da King College, teve um trabalho lá, que foi reprovado recentemente, do mesmo jeito, de letras, tá? Uma faculdade que é reconhecidíssima internacionalmente. Desse curso, o trabalho foi reprovado pelo pessoal de letras. Então, a gente já começou a perceber que nós estamos, como a professora Janaína bem colocou, estamos destoando o modelo de avaliação de mestrado nosso, porque o nosso mestrado é um mestrado mini-tese, é quase um mini doutorado, tá? Com o que tem sido feito no mundo. Então, tem um grupo estudando isso, e uma das questões que está sendo colocada é assim: todas as universidades que a USP mantém convênios, que o meu aluno pode ir para lá, fazer disciplina, cursar, ou dupla titulação, isso é uma das propostas que deve sair. Nós não passaremos mais por escrutínio, teríamos reconhecimento imediato. Sabe por quê? Porque aqui no Brasil, nós somos obrigados a reconhecer qualquer mestrado independentemente. Nós não reavaliamos mestrados aqui no Brasil. Então, esse problema é um problema bem sistêmico. Tá? Então, a gente tem uma comissão que vai apresentar um conjunto de regras agora, dizendo por quê? Porque isso gera um volume de avaliações para as CPGs, né, para os professores, e às vezes desnecessário, distante. Uma coisa que a gente tem feito, não me alongando, né? Nós temos olhado nas teses, nas dissertações, doutora Marina, doutora Janaína, o mérito, tá? Nós temos basicamente focado no mérito dos trabalhos e não na estrutura. Porque, por exemplo, na Alemanha, porque ele faz, o próprio formulário está inadequado. O aluno fez disciplina, na Alemanha o aluno não precisa fazer disciplina, só faz disciplina se o orientador achar que é necessário. Né? Então, o aluno não tem crédito. Que crédito? Ele faz o trabalho. Ele cursa, dá aula, dá muita aula, o aluno lá dá muita aula, mas não tem crédito. Por exemplo, o pessoal do direito, eu fui um dos que mais carrasco lá nas avaliações. O pessoal do direito reprova tudo. E aí foi engraçado que o professor que fez pós-doutorado com o professor que orientou o cara, e deu parecer, reprovou a tese do lugar no qual ele tinha feito pós-doutorado em Coimbra. Então, no direito, nada passa. Não existe nada no mundo melhor do que o direito brasileiro. Então, as avaliações do direito nunca eram acendidas. A gente começou a revisar os processos. Teve um parecer que, certa vez, assim, um trabalho de 70 páginas não merece meu apreço. Desculpa, mas não é número de páginas. Né? Então, assim, a gente recebe coisas também dessa natureza. O cara já tem um preconceito pré-estabelecido. Uma tese do Paraguai, já chega a receber parecer e dizer, mas foi feita no Paraguai. Mas qual o problema do Paraguai? O Paraguai não tem sua autonomia. Né? E a gente validou o trabalho da Universidade do Paraguai, que era de uma excelente qualidade. Quer dizer, é isso que, esse conflito ele existe. Então, existe uma comissão na Câmara Curricular que está preparando uma proposta de avaliações automáticas para universidades que nós temos interesse em mandar os nossos alunos, receber os alunos, mas o trabalho deles não serve para nós. Então, nós somos mais realistas do que o rei aqui. É só para relatar, Silvia, essa experiência do que está acontecendo lá e vem bem um pouco ao encontro do que a professora Janaína colocou. Então, assim, mais uma vez, o resgate. O importante é que a gente olhe o mérito do trabalho, a contribuição que esse trabalho fez, como a professora Marina analisou, ela olhou toda a estrutura do trabalho e falou, olha, não dá para saber por que esse indivíduo aqui, por mais que é de uma boa universidade, é um relatório de uma experiência, né? Que não necessariamente tem as mesmas contribuições, tá? Enquanto não temos essas regras, a gente vai utilizando, então, o formulário, as avaliações, e sempre ponderando esses aspectos. Senhor Botelho? Só para complementar também,
O modelo americano é um pouco diferente disso, mas o MBA americano é bem o que a Janaína e você falou, né? É mais próximo de uma especialização. Nesse caso específico, é um MBA executivo. O MBA executivo nos Estados Unidos é aquele cara que não sai do trabalho, não tem dedicação, não tem um trabalho. Ele é mais ainda uma especialização do que o que a gente tem aqui como mestrado. Tá? Só para Maravilha. Eu vi aqui alguém tinha levantado a mão. Professora Janaína está inscrita. Por favor. Sou eu. Eu queria só dar um exemplo muito prático e recente do que aconteceu nessa diferença do que é o mestrado para a gente e para alguns países. No semestre passado, 2 alunos de mestrado da França se matricularam em disciplinas nossas do PPGAL. Depois da primeira aula, eles pediram, pelo amor de Deus, para se transferir para a graduação, porque eles não tinham condições de acompanhar. E eles foram transferidos para a graduação. Então, assim, isso mostra que, pelo menos no sistema dessa faculdade que eles vieram, o mestrado seria meio que uma continuação mesmo da graduação. Então, aconteceu agora. Ótimo. Realmente, mas nós devemos passar aí, não sei quando, né? Mas a proposta é que o mestrado e o doutorado passem por um processo. Tem um outro aspecto também que é importante relatar, que uma das premissas que nós estamos destoando muito o nosso modelo de termos internacionais. Não quer dizer que a gente deveria só seguir o que é lá fora e tal, mas a gente está meio jabuticaba mesmo, sabe? Meio único. O nosso modelo está ficando. Mas uma das coisas que tem incomodado bastante o professor Carlotti, tem falado isso de algumas vezes, o professor Rodrigo Galado, o pró-reitor, nós estamos formando o nosso aluno muito velho. Do ponto de vista previdenciário, eu acho ruim, porque quando o aluno entra na USP, ele não tem nem contribuição previdenciária acumulada, sabe? Porque nós estamos colocando nosso aluno com 35 anos de idade no mercado. Enquanto que o francês coloca ele com 25, o alemão com 27, o alemão com 25, o americano no máximo com 28, tá? O inglês, sei lá, com 24, em média. Nós estamos colocando nosso doutorando no mercado de trabalho com 35 anos de idade. O ponto de contribuição já é péssimo, né? Já está velho, não tem contribuição nenhuma, e ele só vai sair daquela expulsória. É péssimo isso para nós, né? Vamos dar rotatividade. Claro, só um trocadilho. Mas, assim, o tempo que nós estamos demandando para formar os nossos doutores é um dos maiores tempos, né? Levamos muito tempo para formar um doutor no Brasil. Então, tipo assim, então vamos encurtar o mestrado. O mestrado a ideia central, o mestrado é uma continuidade da graduação. Ele, na verdade, é uma proficiência para o doutorado, tá? E aí a gente colocaria doutorado mais focado em pesquisa, mestrado com uma visão mais profissional mesmo. Eu acho que nesse modelo, Botelho, eu acho que os mestrados profissionais e doutorados doutorados profissionais vão ter que se reorganizar. Eu acho que vai ter uma reorganização aí de... Vou colocar para mencionar também que eu acho que se essa também pode vir de si nessa mudança, né? Por exemplo, vai mudar, mas pelo que eu observei no exterior, o mestrado deles também é um pré-requisito para atuação profissional. Então, também com uma graduação diminuída, não sei quanto nos Estados Unidos, mas eu percebi isso no Reino Unido, na Alemanha, se não me engano, França também. Por exemplo, você vai ser engenheiro, você precisa fazer o mestrado para poder atuar como engenheiro. Não compreendo. Então, eu assim, minha análise, minha de comparação, seria como se fosse o nosso último ano de graduação em engenharia. Então, eu entendi como se fosse o último ano de engenharia, que era um negócio mais que... Meu sobrinho fez lá na Universidade do Porto, acabou agora, ele fez engenharia da computação, ele já fez mais 1 ano e meio, né, de mestrado e tal, já apresentou uma monografia, depois apresentou agora uma versão da dissertação do trabalho mais técnico, né? É engraçado, eu gosto de contar essa história porque o professor dele é um dos chefes que trabalha no foguete português, né? Eu não sei para onde eles vão, mas assim, é muito engraçado isso, né? Que ele mesmo faz piada, então eu não consegui desassociar. Então, o orientador dele está trabalhando no projeto do foguete português. Maurício, só uma fala tua aí desse negócio do mestrado, doutorado profissional, pelo menos dentro da área lá na CAPES, para a área de administração, contabilidade e turismo, o pessoal já está vendo assim, não tem muita justificativa do porquê que tem um profissional e um acadêmico, porque no final das contas é tudo a mesma coisa. E até tem instituição que tem os dois e fala assim, você olha a descrição, é a mesma coisa no profissional e no acadêmico.
assim, como nas discussões é uma construção, não é uma construção impositiva, ela está nascendo. A USP acabou assumindo um papel protagonista nisso, aí, junto com as federais, né, nesse trabalho, e foi convidada a apresentar uma proposta. Essa proposta vem desde a época do professor Carlotti como pró-reitor, que ela está sendo trabalhada pelo Denilson e pelo Rodrigo. Já fizeram uma apresentação já não lembro o nome agora, Conselho Nacional de Educação, acho que é isso, né? E o Conselho Nacional de Educação já aprovou as diretrizes do que é a nova pós-graduação. Então, assim, está avançando e também parece que não querem tirar muito. Se os programas entenderem nessa fase de transição, ninguém vai ser obrigado a mudar, assim, sabe? É uma transição. Aqueles que quiserem já adequar um modelo novo, aqueles que quiserem ainda passar por um período de readequação, né? Parece que vai, porque é muita diversidade, sabe? Para uns faz sentido, para outros não faz sentido. Você imagina lá numa discussão, né? A professora Silvia, que participa como representante da FE, do seu PGE, você tem 260, você tem ali representantes de 260 programas diferentes. A USP tem 257 programas. Imagina a diversidade, né? De estrutura, modelos de conceitos, né? Então, realmente não é fácil desenhar um modelo que atenda todo mundo, você deve ter um processo de transição, mas esses aí são os sinais que estão acontecendo, tá? Voltamos, então, a mais alguém? Não? Então, voltamos. Eu estou avançando aqui, Silvia, na pauta em alguns assuntos, porque nós temos uma pauta bastante protocolar, tá? É mais aprovação, é só referendar muitos itens, ela é longa, muito longa, porém, só que são itens para referendar, tá, Sérgio? Fique tranquilo aí que até às 5 a gente termina. Então, coloquem em apreciação o parecer da professora Marina, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, né? Votos contrários das abstenções que se manifestem. Ok? Passamos, então, para o item 6, 7, 8 e 9, que trata-se do mesmo assunto, que é a questão, por exemplo, de pedido, todos com pareceres favoráveis, correto? Já. Correto. De manutenção, né, de período para não disponibilização do trabalho, não necessariamente por uma questão de conteúdo tecnológico patenteável, tá? Porque nós estamos... Eu acabei de ter um artigo semana passada devolvido por causa disso, tá? Eu me orientava. Que as revistas não estão aceitando mais os trabalhos por similaridade. Então, a Rogiane fez 3 papers na tese dela, nós publicamos 2. Mas se for tá em inglês a tese, aí... E aí foi para aquela Corporate Finance lá que a gente mandou e tal, o paper top da tese dela, deixamos para o final, e aí, na submissão, eu recebi semana passada que o trabalho foi já retirado, porque existe um alto nível de similaridade com o trabalho que já está publicado, que é a tese dela não. Tá? Então, eles já disseram, esquece. Então, a gente já teve um reject de entrada. Então, isso é uma questão, é um assunto, pessoal, que a gente precisa conversar, às vezes, mais sobre isso. Tá? Porque Sérgio, Janaína, né, Silvia, isso está acontecendo recorrentemente. Né? E a gente tem, eu tenho levado esse assunto, vou levar de novo esse assunto para o professor Rodrigo, né? Porque, assim... Tava com vacância, né? Olhei lá, estava muito, faz tempo que não dava para aparecer. O senhor Ricardo recebeu bastante aí. Primeiro, que faz um ótimo trabalho, primeiramente, agradecê-lo, né? E segundo, também, né, que ele estava devendo para nós aí. Agora ele acertou, agora ele está aqui. Agora zerou a Agora zerou, está em equilíbrio, tá? Eu vou levar de novo esse assunto, Silvia, porque a gente precisa pensar, porque com essa similaridade, com essas inteligências artificiais, tipo assim, que eu acho que a universidade vai ter que pensar, mas isso é em termos de política. Para que isso não vire, que toda hora tem que ter um parecer, se você tem interesse de publicar a sua tese, e você disponibilizar seu resumo ali e dizer, não, o trabalho está em fase de publicação final, sabe? Porque, eu não sei, né? Porque alguma coisa... Porque senão a gente não vai ter mais uma produção científica que, para fins de qualificação de produção científica, o que se qualifica é o quê? É o artigo. É a publicação do artigo, não é o repositório de tese. Ao mesmo tempo, cercear o direito de acesso, eu não sei, eu vou levar essa discussão, porque eu acho que ela está crescendo, tá?
Ela está crescendo e a gente vai ter que... Não, toda hora tem que pedir, Ricardo, faz mais 4 parecer. Botelho, faz mais 4 parecer. Porque existe uma trava normativa que diz: eu só posso não disponibilizar o trabalho na íntegra mediante um atestado de que aquele tem no fundo, assim, é um cunho tecnológico, tá? Patenteável, que é segredo industrial, que até, né, você pretende gerar royalties para a USP, para você, como pesquisador, né? Porque não é verdade. Nós estamos falando aqui que nós estamos fazendo um parecer para dar... O Ricardo pode falar melhor que ele fez esse parecer. Simplesmente para ganhar um tempo de avaliação de ineditismo, que essa similaridade está nos eliminando os trabalhos. Aí a Eugênia falou: o que a gente faz? Vamos mandar para a Revista Nacional. Vai mandar para a Revista Nacional. Por enquanto, ela não recusou ainda, né? Tá bom? E sobre esse assunto, também abro a palavra aos nobres colegas aqui. Não? Então, vou colocar em apreciação, tá? O item, né, os 4 itens, né, referente aos pareceres, todos com parecer favorável do professor Ricardo. Tá? Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Vossos contrários e divergências aí, e abstenções, por favor, se manifestem. Bom, passamos para o próximo. Bom, gestão da pós-graduação do PPGAL, requerimento de desligamento da aluna Bianca, né, aprovado pela CCP, tem algum destaque? Janaína? Não, ela não conseguiu conciliar trabalho com doutorado. Surpresa. A única coisa que eu fico, às vezes, assim, só não é que eu chamo a atenção, né? É que chama a atenção, não estou chamando a atenção de ninguém. Chama a atenção é que toda vez que um aluno se desligar do programa, a gente tem que sempre observar se ele recebeu bolsa ou não. Por quê? Porque existe uma normativa da CAPES que, uma vez recebido bolsa e não concluído, tá, ele tem que fazer o ressarcimento dos valores recebidos. A menos que tenha uma justificativa, que consiga ser aprovada do parecerista, diz que não foi por vontade própria, ele teve uma doença terminal, estou dando um exemplo caótico aqui. Então, é sempre uma observação que a gente tem que ter. O aluno se desligou do programa, recebeu bolsa, sabe por quê? Porque vocês vão ser acionados como coordenadores, tá? Nós já tivemos alguns casos aqui, né, Tiago? A gente sempre acionado. É só uma atenção, tá? Não é o caso da Bianca, não. Não é o caso dela. Perfeito, exatamente. Então, só pedir esse destaque, porque às vezes acontece isso. Por favor, Tiago. Então, colocamos em apreciação aqui não é referendo, né? Aprovação mesmo. Aqueles que forem favoráveis ao requerimento de desligamento da aluna, permaneçam como estão. Votos contrários e abstenções se manifestam. Credenciamento do professor Stefano, aqui como coordenador do aluno Vinícius, né? Ricardo Ferreira, do curso de doutorado, orientado pelo professor Alexandre Salgado. Também parecer favorável do professor Alexandre. Perdão. Bevilacqua. Isso. Tá? É sempre muito bem-vindo, né? A gente ter essas participações, tá? Isso também... Eu estou sendo bem qualitativo aqui, estou aproveitando que eu fico tão ausente nas reuniões, né? Quando eu venho, eu fico até emocionado. Então, eu assim, aí consigo fazer aqui algumas ponderações que podem ser úteis. Isso, gente, na verdade, o que eu acho interessante? Não vou comentar todos, tá, professor Luiz Guilherme? Fique tranquilo. Essas iniciativas, elas são boas para o programa, do ponto de vista de internacionalização. Isso é bom, isso mostra a rede de pesquisa, isso mostra relações com outros programas, né? Então, é sempre muito bem-vindo. Eu já tive 2 alunos fazendo isso, como vários que vocês também tiveram. Então, é sempre muito... É importante estimular esse tipo de parceria, sim. Porque a parceria é para fins de uma ação específica, né, Matheus? Sempre normalmente voltada a um caso específico, muito bem-vindo. Bom, coloco em votação aqueles que forem favoráveis ao credenciamento do professor, também parecer aprovado pela CCP, né, já considerando todas as regras do regulamento, que também é importante ser observado, permaneça como estão, votos contrários e abstenções que se manifestem. Reeleição da professora Janaína como coordenadora, primeiramente, parabéns, né? É uma posse, eu nem sabia que tinha que dar posse para ela hoje. Homologação, porque é recondução, ela vai continuar, né? Reeleição. Parabéns, professora Janaína, aí, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, vamos então, vocês são favoráveis à homologação da Janaína ou não? Né? Beleza, aí, Janaína. Agora a gente descobre. Parabéns, é uma sacanagem, né, Amaury? Meus pesos.
nas notas taquigráficas dessa reunião sejam eliminadas. Né? Mas é isso aí, muito bom, né? Já fez um ótimo trabalho aí, isso aí, votos de sucesso. Aqueles que forem favoráveis, então, à homologação da professora Janaína, que permaneça como estão, votos contra as abstenções, que se manifestem. Próximo, requerimento excepcional para a realização de exame de qualificação no formato totalmente remoto, Vinícius, orientado pelo professor Alexandre Salgado. A gente tem sido bastante restritivo em função de que a regra da USP era restritiva nesse aspecto, tá? Então, a gente tem discutido bastante aqui, às vezes até com as discussões mais acaloradas, mas sempre de forma respeitosa. Esse assunto de banca à distância, totalmente à distância, tem que preceder uma justificativa que seja realmente plausível. Nesse caso, o professor Alexandre Salgado, correto? Tem dois. O professor era da professora Lara e o outro do professor Alexandre Salgado. Está afastado para Esse é o da Lara. Dourado, salvo melhor juízo, tá? Perdão, vamos no Salgado, professor. Isso, né, do professor Salgado. E tem aqui o professor, vamos lá. Esse aqui é do professor Salgado. O outro professor está na a professora Lara. O orientador. Certo. E temos mais de destaque? Acho que é isso, professor, banca externa, né? Isso. Eu acho que assim, nós temos aqui os elementos, de um certo modo, justifica a sua realização. E é um evento de qualificação, correto? Nós temos não recebido mais dinheiro para a banca, né? Porque os recursos estão bastante escassos, então eu acho que ele atende aí os requisitos da justificativa para a sua realização totalmente remota, ok? Posso só fazer um comentário? Como são qualificação, precisa lembrar que o aluno e a banca nunca precisa estar aqui presencial. Eu acho que o pessoal perde tempo justificando isso. E na qualificação, o aluno não precisa estar aqui presencial, porque todos adoram falar, mas moro fora, vou estar fora. Também não precisa. Qualificação é só orientador. Né? A Lara está fora, o Salgado está fora, ok, está aprovado. Mas não precisa contar toda uma história que o aluno está morando fora, que a banca é de fora, porque fica uma redundância que não precisa, não vai ser avaliado. Só para complementar, professor, pode ser um membro do programa também. Se o orientador não estiver presente, se tiver um membro do programa presencial, não precisa pedir também. Né? Acho que não pode vir só presidir, ele precisa estar na banca. Ele tem que estar na banca. Acho que é por isso que todos justificaram, falando dos membros, o pessoal vem nessa história assim, os membros não moram aqui, o membro já não é do programa, né? Então... Perfeito. Bom, esse pedido a gente avaliou, eu fiz uma leitura, a própria CCP aprovou e houve, então, nós não tratamos esses assuntos de excepcionalidades em ad referendo. Mas como foi um período de férias do calendário que não havia reuniões, não há reunião regular, por isso que isso foi tratado dessa forma aí, né, como ad referendo. Então, nós estamos aqui trazendo para a homologação do ad referendo, referente, então, aí a banca, no caso de excepcionalidade para a qualificação do formato remoto, tá? E o próximo é o do aluno... É o 4 e o 5, professor. São duas qualificações. São duas qualificações. Também obedece os mesmos aspectos relacionados em relação ao primeiro, como o eu tinha colocado, tá? Né? A menos que alguém queira algum destaque adicional, tá? Coloco ele em apreciação. Eles foram favoráveis por eles como estão, votos contra as abstenções que se manifestam. Passamos, então, para o programa, gestão do programa do PPGCC, tá? Requerimento excepcional para a realização do exame de qualificação no formato totalmente remoto, da aluna distância, orientada pelo professor André Aquino, também os mesmos aspectos, ele está afastado na Secretaria de Governo, né, inovação, ele é professor da USP Leste, ele ainda continua colaborando com o nosso programa, mas ele não é mais professor do departamento aqui, e ele está afastado aí na Secretaria de Governo. Né, não é um problema, eu falo para o aluno, não precisa falar que você mora fora, não precisa falar que o membro da banca mora exame de fora, qualificação. Mas eles colocam. Então, como é um assunto do interesse do aluno, só para esclarecer, a banca pode estar sempre fora, certo? Na qualificação, sim, a banca pode estar sempre fora. Eu, aluno.
Eu, aluno. Na qualificação, sim. Isso. Então, todo mundo pode estar fora. Só o orientador para você estar aqui. Só orientador. Na qualificação. No- E aí, na defesa, o aluno e o orientador. Pronto. Então, na qualificação, passa o orientador está aqui. Isso. Tá. Aí, nesse caso, eles estão pedindo para todo mundo estar fora, certo? É porque o aluno está no exterior. Não, nos três Mas o casos... aluno está aqui. Não, mas os três casos é porque o orientador está fora. Os dois da administração, o Salgado está fazendo pós-doc fora e a Lara mora fora do Brasil. Então, E na contabilidade, o André Aquino está afastado da secretaria na capital. Então, na qualificação, a única pessoa que precisa estar presencialmente aqui na frente é o orientador. Exato. Então, justifica-se na ausência. Agora está justificando somente a ausência O dele. orientador, o pessoal coloca toda a história, não precisa contar a história, é o orientador. Só precisa justificar a ausência do orientador. Isso. E se o orientador estiver aqui, não precisa nem fazer pedido. Pronto. Então, A questão é que, nesse caso, os dois estão fora, né? Agora, no doutorado não tem jeito. Está o regulamento da USP. na defesa. Na defesa. Na defesa. A defesa está lá. A defesa é obrigado ao orientador E e orientado. Mas pode ser feito um pedido também. Pode, se tiver uma justificativa. Só que aí, Mas aí a justificativa do aluno morar fora não não é uma informação nova, ele já morava é porque fora. está em desacordo com o regulamento da USP. E não há potencial questionamento, seria dado nulidade. Porque descumpriu. Né? E ele até cita lá o caso de excepcionalidade. A gente tem que só tomar cuidado, porque excepcionalidade, ele não tem mobilidade, ele está acamado, etc. Então, assim, essa excepcionalidade... Né? Nós tivemos um caso de excepcionalidade que foi parar lá na Câmara de Normas. Por quê? O aluno falou, não posso vir. Mas você tem que estar aqui. Não, eu não tenho como eu entrar no Brasil. Porque eu sou peruano. E está suspensa a emissão, por exemplo, de visto. Estava suspensa a emissão de visto por causa da greve da polícia lá. Então eu não conseguia voltar. Então foi dado o caso de excepcionalidade. Eu acho que já passou da hora de rever, a gente tem falado isso lá. Gente, vamos ser sinceros. Não muda em nada, Esse né? detalhe não é isso que vai fazer a diferença. É isso que faz a qualidade. Eu até entendo que gera um custo adicional, mas como o pró-reitor disse, mas qual o contrato que você assinou no dia que você se matriculou? Foi aquele contrato, não vai cumprir aquele contrato. Então, a justificativa como alto custo, hospedagem, nada disso. Isso aí já vários casos lá foram negados por causa disso. Até porque, se alguém, por exemplo, o aluno for reprovado, ele pode ir lá e entrar com recurso de nulidade na banca, porque ela não atendeu os requisitos do regulamento do BIM. E vai ganhar nulidade, ele vai ter direito a uma nova banca. Você está olhando pela ótica do aluno. Pode ter uma denúncia. Né? Então, assim, nós somos muito litigantes, tá? A gente acha que não, mas tudo a gente leva para a justiça. Eu até já sugeri isso lá para o professor Calado, melhor professor, a gente devia ver. Não faz muito mais sentido nisso, né? Não é o ato presencial público da defesa, uma vez que você garanta a publicidade do ato, né? E hoje a gente tem elementos, né, para garantir a transmissão do evento, né? A gente já faz isso com boa qualidade. Ok? Avançamos, então. O mesmo caso, também coloquei em apreciação, alguém quer algum destaque? Tá? O caso do professor, a solicitação do professor Aquino, para a qualificação da aluna Rayane. Aqueles que foram favoráveis, permaneçam como estão. Votos contrários às abstenções que se manifestem. Vamos, então, agora à gestão do programa de economia. Não tem destaques, né? Não tem itens para ser apreciado. Passamos, então, para os itens para aprovação em bloco. Referendamento do aceite do aluno Lucas para a participação do programa de intercâmbio na Universidade de São Paulo, no Instituto Telecom da França. Aprovada de referendo. Também carta de aceite e indicação. Vai ser para referendar. O outro é o resultado. Vamos primeiro esse item, né? Acho que a gente aprova um monte de coisa aqui, sinceramente, porque às vezes eu fico pensando que... mas nós estamos realmente... Não tenho uma palavra agora para dizer. Janaína? Oi, eu vou só compartilhar a forma como eu estou fazendo essas distribuições, que eu acho que tem funcionado.
O aluno estrangeiro, quando ele vai se matricular, quando ele pede a carta de aceite, ele mostra em quais disciplinas ele vai se matricular. Então, eu consulto os professores dessas disciplinas, quem tem interesse de ser esse supervisor, porque é importante que tenha um contato contínuo com esse aluno estrangeiro, e aí a gente garante um contato semanal, né? Então, o professor Alexandre vai ser um dos professores que vai... tutoriá-lo aqui. Isso, eu acho que assim está funcionando bem. Aí o aluno tem sempre o supervisor próximo a ele, né? Porque já aconteceu do supervisor não ter muito contato com o aluno, ele acaba ficando perdido ou tendo contato com algum outro docente, né? Entendi. Perfeito. Perfeito. Boa prática aí, acho que pode ser compartilhada, que a gente recebe outros alunos em outros programas, né? Acho que é importante. Então, está em apreciação, tá? O requerimento aqui da homologação, né? Nós vamos homologar aqui o ad referendo, aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, votos contrários, abstenções, que se manifestem. O item 2, resultado final do processo seletivo do doutorado, com o ingresso de 2, 3 alunos, que eles têm um processo bem dinâmico lá, de fluxo contínuo, né? Professora Janaína, tem algum destaque? Alguma observação? Podemos... Não, tudo bem. A gente faz 3 processos por ano, né? Então, não entram tantos alunos assim, mas quando a gente soma, tem dado aí uns 10 a 12 por ano. Tá, perfeito. Então, em apreciação, resultado final do processo seletivo do doutorado, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, votos contrários, abstenções, que manifestem. Passamos para o próximo ponto. Itens para aprovação em blocos de comissões julgadoras. Né? Aqui são as comissões... Oi? 1.7. Perdão, me desculpem, eu pulei uma aqui. A miopia me traiu. Alteração aqui do horário da disciplina de tópicos de macroeconomia, ministrada pelo professor Fábio, aprovada de referendo também, né? De acordo, Sakurai, algum destaque? Algum... Acho que não, né? Não sei. Não, foi só uma mudança de horário, com todos os discentes aceitaram, né? Como tem que ser. Ótimo. Então, sem grandes comentários. Eu ia comentar, mas aí eu preferi ouvir de você, porque isso é uma coisa importante, né? Que toda vez que você cancelar uma disciplina, você tem que sempre pensar que do outro lado tinha uma pessoa que não sabia que você ia cancelar, que é o aluno, né? Então, nós já tivemos problemas do professor querer cancelar a disciplina, faltando um dia para começar a disciplina. Né? E aí os alunos se planejaram na sua programação de créditos, né? Muito como o Sakurai bem colocou, com a anuência de todos, a mudança também, né? Porque isso pode conflitar nas escolhas que o aluno já fez no seu planejamento. Né? Então, todos os alunos ali estavam de acordo, nos matriculados, com a mudança. Só para, acho que foi bom ele resgatar esse ponto aí, que também é uma questão que na gestão do dia a dia do programa acontece, é necessário, né? E a gente tem que estar observando. Maravilha. Favoráveis, permaneçam como estão, votos contrários e abstenções que se manifestem à homologação do ad referendo. Então, ok. Não foi aprovado o ad referendo pela CCP. Nós estamos aprovando em definitivo aqui, correto, Thiago? Foi ad referendo pela CPG. Então, no item 1.8, eu ia pedir para vocês aqui a autorização para colocar todos os itens de sugestão de comissão de banca em aprovação em bloco, a menos que vocês queiram que eu passe item por item, leio a banca, o aluno e o título também do trabalho, né? Se estiverem de acordo, todos aqui, eu queria colocar em bloco, tendo em vista que todas as formações de bancas foram apreciadas, né, pelos respectivos CCPs, com aprovação, né? Não temos nenhum caso aqui de modificação ou sugestão de aprovação. Né? E o Thiago, passando por todos os itens, queria colocar todos eles em blocos. Abro a palavra aos colegas. Não havendo, vamos colocar então o item 1.8 em aprovação, né, de todos. São 10 proposições de bancos, correto, Thiago? Correto, professor. Estou reproduzindo aqui. Todos eles aprovados pela CCP. Tá? Claro que cada CCP, cada programa tem suas regras de rodízio, né? Até porque a CAPES avalia também essa endogeneidade, né? Pelo menos na contabilidade a gente faz um controle. É importante que você tenha esse controle lá na faculdade. Quantas defesas o professor pode participar? 4 no quadriênio. 4 no quadriênio. Tá? Então, é uma forma... Isso foi engraçado, nós instituímos essa regra aqui, porque o orientador do Botelho, né, quando observamos,
E não era nenhuma banca minha. Né? Assim, foi muito engraçado, ele tinha participado de 16 bancas do quadrinho, né? Quando era Aí eu falei, é brincadeira, estão judiando o cara, né? E foi até o Sérgio Caneblay que levantou isso na época, né? CPG, né? E a gente instituiu, e a gente achou que deu rodízio, trouxe mais pessoas diferentes, como a gente pode fazer à distância, então isso melhorou bastante, tá bom? Bom, então, em votação, item 1.8, referente à composição das bancas, tá? Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, votos contrários e abstenções que se manifestam. Próximo. O item 1.9, também aprovação de bancas, agora são atas de defesas de trabalhos aprovados, de dissertações de mestrados e teses de doutorados. Temos algum caso de divergência, reprovação? Já? Não, professor. Todas as bancas a seguir são também com aprovação unânime, tá? A gente sempre traz algum caso quando tem aqui uma aprovação no limite ou uma reprovação, né? Todas aqui as atas, tá? Né? A homologação, porque ao final da banca, uma vez ter concluído, a gente faz a homologação ad referendo, tá? E depois a gente ratifica. Não homologamos, claro, os casos ali que precisam ser aprovados aqui quando há reprovação ou alguma divergência ou alguma intercorrência, tá bom? Alguém, palavra aos membros? Não? Não havendo, coloco em votação. O item 1.9, referente às atas de aprovação de dissertações de tese dos 3 programas, referente aos 3 programas. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Votos contrários, abstenções que se manifestem. Perfeito. Passamos para o item 1.10. Itens para aprovação em bloco, prorrogação também aqui, aprovação da CCP, referente ao requerimento de solicitação do Carolina Mazer, do curso de mestrado, orientador pelo professor Cláudio. Este caso é interessante lembrar, porque saiu uma normativa e um fim. Acabou o fim dos pedidos. Ela deu... Isso foi discutido na penúltima reunião, né? Que saiu a resolução, que eles só apresentaram lá, só comunicaram a resolução, que precisaria botar um ponto final nesse caso. Eu tive Covid, então eu não posso mais, eu preciso de mais prazo. Já foi dado todos os prazos, né, potenciais a todos os alunos, tá, gente? Isso gerou, claro, um delay, um atraso muito grande, represou muito, né, nos programas, tá? E foi colocado um prazo final, e esta aluna está fazendo o pedido dentro do limite do direito que ela tem aí, acho que talvez seja um dos últimos, né, pedidos que a gente venha receber aqui para apreciar, tendo visto que agora tem uma normativa que tem data para o fim aí. Daqueles que têm o direito, também tem que pedir até uma certa data, ok? Eu já olhei também o pedido, ela traz lá as suas considerações, não tem como dizer, julgar aqui, na verdade, aqui é a boa-fé do relator, de quem pata, né? Não fazemos um julgamento, a menos que tenha alguns casos, eles apresentavam atestado médico e tal, né? Esse pedido era um pedido que a USP, de um certo modo, aceitou como boa-fé do declarante, tá, gente? Isso é importante dizer. Ela apresentou as justificativas e ninguém foi cerceado o seu direito em função disso. Então, eu preciso de um exame médico que comprovasse, tá? Só para deixar claro. E em alguns casos até tem, as pessoas encaminharam em conjunto. Ok? Ela traz aí as dificuldades que ela teve lá para a execução do trabalho e está usufruindo desse direito dela aí, tá bom? Palavras? Não? Em votação, aqueles que forem favoráveis ao item 1.10 do prazo de prorrogação da aluna Caroline, permaneça como estão, votos contrários e abstenções que se manifestam. Pedimos, então, autorização aqui para a inclusão de pauta suplementar de 2 itens. Eu prefiro ler os itens primeiro do que dizer, não, posso colocar pauta suplementar? Aí o pessoal fala assim, pode, mas o que é? Depois você vai descobrir. Não, acho que não é interessante. Quer dizer, não, eu precisaria me preparar para discutir esse assunto, né? Que é o caso do cancelamento do oferecimento da disciplina de economia de empresas e estratégias, sob responsabilidade do professor Jorge Caldeira, que está afastado por licença saúde, tá? Foi aprovado pela CCP, a professora Janaína pode trazer para nós algum esclarecimento, caso ela entenda que seja necessário, e o cancelamento da disciplina de oferecimento também
né, de teoria em microeconomia. Nós aprovamos da macro, agora cancelar a micro, né? Aprovamos a alteração da macro, agora estamos cancelando a da micro, simplesmente devido à ausência de alunos matriculados. Realmente, esses 2 itens aí. Peço autorização dos senhores para colocar este item suplementar na pauta para deliberação. Ok. O silêncio o Nino já nos disse que podemos. Passamos a apreciar, então, o pedido do professor, referente ao pedido aqui de cancelamento da despesa do professor Jorge Caldeira. Professora Janaína, algum esclarecimento, destaque? Sim, o professor Jorge está em licença médica por pelo menos 90 dias, mas ele solicitou 6 meses, então coincide aí com o oferecimento da disciplina. Eu queria só perguntar para o Tiago, para vocês também, a gente cancelou o edital de aluno especial, não precisava passar ou já passou? Na edital aluno especial é só na CCP. Tá bem. Então, a gente cancelou os 2 porque sabíamos que ele não voltará a tempo, né? A disciplina começaria agora em setembro e ele está afastado. Essa é a situação. Desejamos aí uma ótima e plena recuperação ao professor Jorge, né? E colocamos, então, em votação. Discurso favorável para eles como estão, votos contrários às abstenções que se manifestem. Passamos para o próximo item, né, que é o cancelamento da disciplina de microeconomia, tendo em vista a ausência de alunos, né? Então, por uma questão de vazio, né, não temos como ministrar aulas para nós mesmos, então, vamos, então, colocar em votação. Aqueles que forem favoráveis aí ao pedido de cancelamento, permaneçam como estão, votos contrários à abstenção que se manifestem. Tiago? Certo. Estou pensando, viu? Gastei um tempão falando de outras coisas, entendeu? Todos leram a ata, com certeza, como bons alunos que são, né? A ata da reunião anterior. Eu vou me abster, tendo em vista que não estive presente, tá? Vou me abster da votação. Todos? Tem alguma retificação? Juane? Desculpa, João Lucas, Ricardo, ok? Ok. Então, em votação, a ata da última reunião. Quem for favoráveis permaneçam como estão. Votos contrários, destaques, correções, se manifestem. Aprovado. Próximo. Bom, vamos lá. Comunicados da presidência. Gostei agora, hein? Ele como presidente, né? Senti até empoderado, tá, Silvio? Eu estou muito bem-humorado, meu time perdeu ontem, então, né? Fazer o quê? Não tem o que fazer, ué, tem que dar risada, pô, né? Não dá para ganhar todo ano tudo, né? Mas tudo bem. É isso aí. Agora tem um brasileiro aí ainda, né? Por favor, Thiago, me refresca aí que eu perdi. Essa é a deliberação interna do PPGAL, professor. Lembrando que não precisa ser aprovada em CPG, né? As deliberações internas, mas a gente sempre traz aqui, caso tenha alguma manifestação, alguma oportunidade de discussão, mas é uma alteração simples que foi feita, acho que eles manteram... É um processo de desburocratização para a questão do exame, não está deixando de exigir, porém está tratando ela dentro de uma deliberação onde ele tem mais flexibilidade para tratar aí as regras e as ponderações, né? No exame de proficiência. Na verdade, já era assim, é que a deliberação fazia menção ao regulamento. Isso. Por sugestão do Tiago, a gente tirou isso para não ter que ficar mexendo nas deliberações, né? Mas o conteúdo aí da equivalência do inglês permanece o mesmo. A gente não mudou. Precisa de aprovação? Só deliberação. Só o comunicado. Né? O nome já está dito ali. Temos aí o edital do Prêmio Tese de Destaque, tá? 13ª edição, tá? Também aí divulgando. É sempre bom a participação dos alunos, né? A USP, assim, em termos gerais, valoriza bastante isso, assim, a pró-reitoria, sabe? Eles dão destaque, os prêmios, é uma valorização institucional importante, né? A USP ganha prêmios ou menção honrosa, né? Porque esses trabalhos eles vão depois para os prêmios CAPES, então, assim, a pró-reitoria tem valorizado bem isso, tem produzido para o Congresso de Pós-Graduação vídeos, o pessoal faz vídeos, né, divulgando os trabalhos científicos, sai na TV Cultura depois, tá? Vem lá, a TV Cultura faz uma matéria sobre os trabalhos,
Então, é só para estimular aí, né, também as inscrições aí dos nossos alunos aí no processo. Ok, Thiago? Certo. Aí tem só as regras, tá aí depois, o Thiago já pode caminhar de novamente para vocês, já foi encaminhado, né? Mas é só relembrando aí para repassar os alunos também, né? Podemos voltar, resolução da COPGR. Não me resgatei, Thiago. Essa aqui é a A que revogação. botou no COFIN, né? É a Isso, 8655. é isso. É a que prevê a revogação aí, observado o prazo específico para autorização excepcional temporária em função da Covid. Foi essa resolução da COPGR que botou, então, aí um ponto final nesses pedidos aí, né? Na verdade, sobre o assunto anterior, quando eu falo de ciências sociais aplicada, é só da FED falando? Não. Infelizmente, a gente entra numa competição brava, né? Não que queríamos um grupo seleto de nós, às vezes, mas as ciências sociais aplicadas entre várias áreas, né? Por exemplo, o que é fora da FED que está incluído na ciências sociais aplicada? Da Filô tem alguns ali, de algumas atividades. Pedagogia, Sociologia. E a FED já ganhou uma vez esse prêmio? Não sei, eu acho que já ganhou menção honrosa. Você também fez uma pergunta difícil agora. Ele é os anais do... Eu acho que já ganhou menção honrosa, né? Eu acho que direito entra aí também. Direito dá sucesso também. Relações internacionais. Economia, contabilidade. Os três da Turismo. É isso aí. Obrigado. Ok, essa é a resolução que a gente tinha mencionado anteriormente, né? Ô, professor, só para registrar, né, que alguns alunos entraram em contato conosco com essa dúvida, né? Quem já teve a prorrogação por Covid aprovado, não teve alteração nenhuma nisso, tá? Já foi prorrogado, já tem o prazo cadastrado no Janus, tá? Isso aqui era só para pôr fim a novos pedidos, tá? Então, só para esclarecer, então, tem um prazo para pedir, certo? Já teve um prazo, a gente divulgou, ó, a resolução entrou em vigor 30 dias depois da data de publicação. Ela foi publicada 28 de junho. Então, quem pediu, já pediu. Isso. Não tem mais essa possibilidade. Não tem mais a possibilidade, é isso. Foi divulgado. Está aprovado, está lá no Por isso que eu digo aquele caso da Caroline Mazar lá, acho que não seja o último caso. O último, Está soltando até hoje, ó. Ok, que temos mais, Thiago? Portaria da resolução, reitoria. Programa Reitoria no Campus. Vai ter o programa de Reitoria no Campus amanhã, né? O reitor vem visitar aí, ó, a comunidade anualmente, como ele faz em todos os campos, tá? Tem uma programação específica aí, né? E aí tem vários representantes, né? Que participam lá representando a comunidade, desde os alunos, aos professores, aos departamentos, aos servidores, né? E amanhã tem às 2h, né? Nem me fale, já estou nessa aí. Tá? Então, é uma oportunidade também. Né? Ela não, assim, professores que quiserem participar, não é um limitante, né? Eu não posso ir, não existe isso. Tem os espaços e as audiências para ouvir os representantes e tal, os professores, né? Porque é a reitoria do campus aí. Muitas das melhorias e alguns projetos a gente desenhou, algumas adequações, a gente tirou dessas reuniões, desde o começo da gestão. Não vou conseguir, não. Eu estou em PH, tem o curso da Silva lá de MBA. Né? Ok? Bom, palavra. Aqui tem mais alguma coisa ali? Palavra aos membros, professor. Tá. Só pus um lembrete aqui no assunto que palavra o professor Sakurai queria falar. Gostaria de dar o meu adeus, que é a minha última reunião na CPG, pelo menos por algum período de tempo. Meu mandato na coordenação do programa vence agora 13 de setembro, então não participo da próxima. E desejar muito sucesso aí, Silvia, Mauri. Acho que vocês estão candidatos para a recondução, né? É amanhã também. Obrigado, né? Thiago. Sempre muito gentil esse moço. É amanhã também, então desejo. Tem outra chapa ou é só vocês? Acho que só temos nós. Então, boa nova etapa aí, desejo sucesso e
como você já sabe, agora eu estou chefe do departamento, se precisar do departamento, estou à disposição também. Porque, bom, eu também gosto de acumular cargos, eu sou o vice-chefe do departamento do roteiro, né? Então, assim, né, eu sou realmente, um dos meus objetivos de vida, é ocupar o maior número de cargos. É porque as coisas aqui estão tão pequenas, né, que lá qualquer professor está no mínimo em 2 comissões, no mínimo em 2. Né? E aí o roteiro queria aí uma força aí para desenvolver um projeto no óleo. Estamos lá, tá? E a Silvia também me convidou gentilmente aí, gostaria que eu continuasse com ela aí nessa dinâmica que nós somos candidatos. Mais alguém? Ricardo, Wang, foi eleito, né? Eu lembro que estava sendo candidato lá na minha disciplina lá de teoria. Acho que eu fui eleito porque tive a oportunidade de fazer propaganda na sua disciplina. Sejam sempre muito bem-vindos aí. Deu sorte. Estudantes aqui, os representantes dos alunos, é sempre uma voz importante para nós, né? A gente sempre tem um diálogo. Gostaria sempre de incentivar que os alunos façam a avaliação das disciplinas. É importante dar esse feedback é importante. Né? Incentivar isso é importante. Outra coisa, sempre fique muito atento aos e-mails do Thiago, porque sempre tem coisas boas. Ele não manda notícias de futebol, tá? Pode ficar tranquilo. A secretaria faz um filtro, ela sempre manda coisas importantes. Sempre tem alguma coisa, um evento, alguma coisa acontecendo, um comunicado. Sempre peço para os alunos não jogarem no spam, não. Dá uma olhadinha, porque sempre tem alguma coisa aqui do seu interesse. Tá? A gente tem feito uma comunicação, né, muito mais higiênica, do ponto de vista de não mandar toda hora coisas para vocês. Né? Até pedir autorização para a professora Silvia aí. Como ela não falou, não, eu mandei um evento que vai ter aqui no Direito, que é um evento aberto de tributação àqueles de interesse, deve ter recebido. Né? Eu tomei essa oportunidade. Então, a gente está sempre divulgando também eventos, como foi o evento de inteligência artificial, que a professora Silvia organizou, que foi um sucesso, eu já assisti, né? Já passei por um monte de gente, o evento ficou gravado. Então é isso aí, mas muito grato aí pela sua participação. Prezados colegas que estão no modo virtual. Professor Sakurai. Eu andei conversando com o Thiago e a Selma nos últimos dias. Na verdade, a Selma tem conversado mais com o Thiago nos últimos dias sobre um assunto que surgiu no PPG, que é quanto ao oferecimento da disciplina voltada para a EPP do pai. Né? Então, o pai, Thiago, de novo, se me corrija se eu estiver enganado, porque faz um tempinho que eu fiquei fora da CCP, mas até onde eu sei, o pai tem 2 etapas, né? Tem a EPP, que em geral a escola oferece uma disciplina para cumprir essa etapa, e depois tem a ESD, que é a atuação dos alunos como monitores das disciplinas de fato, né? Correto. E no caso do PPG, o professor que nos auxilia com o oferecimento da disciplina voltada para a EPP é o professor Lélio. Né? E aí, como a gente precisa revisar enfim, a gente teve que revisar a disciplina oferecida pelo PPG, ele me procurou com algumas preocupações, digamos que é a seguinte. E aí eu tenho algumas dúvidas, na verdade, a partir dessas dúvidas a gente pode, enfim, avançando na conversa, que é o seguinte. Quando eu estava na coordenação entre 16 e 19, essa disciplina era oferecida em formato de rodízio por cada um dos programas separadamente. Então, a cada ano... Então, o PPGCC tem uma disciplina para essa finalidade, o PPGAL também e o PPGE também. Então, a cada ano era oferecido em formato de rodízio. Eu não lembro exatamente quando foi criada uma disciplina da CPG, com esse mesmo propósito, mas, basicamente, os professores foram mantidos, né? Então... Tiago, me corrija se eu estiver enganado. No caso do PPGAL, é a professora Perla. No caso do PPGCC, é o professor Cláudio Miranda. E no caso do PPG, é o professor Lélio. Então, basicamente, são os mesmos professores responsáveis pelas matérias individualmente. Agora, eles são os responsáveis pela matéria, agora, sob a responsabilidade da CPG. Correto. E aí... pelo que o professor Lélio conversou comigo, e aí, de novo, tá, gente, não sei que eu esteja cometendo algum engano, essa matéria oferecida pela CPG,
ela é oferecida tipicamente no primeiro semestre, né? Mas, eventualmente, há necessidade dela ser oferecida também no segundo semestre, né? Porque tem aluno que, por algum motivo, ou não pode, ou não quer fazer no primeiro semestre, essa é oferecida pela CPG, né? Então, para atender os alunos, eventualmente, há necessidade dela ser oferecida também no segundo semestre. Pelo que a Samuel me contou, os alunos do PPGE que não quiseram fazer no primeiro semestre desse ano tiveram que procurar em alguma outra unidade ou em algum outro programa. Então, por exemplo, parece que agora eles conseguiram fazer essa disciplina lá na pós da Faculdade de Direito. Né? Assim, cumpre o rito, né? Os alunos conseguem cumprir etapa, né? Então, digamos assim, que funciona. Mas, naturalmente, fica uma preocupação do tipo, putz, mas se acontecer alguma coisa lá na Faculdade de Direito que inviabilize a participação não só dos alunos do PPGE, mas dos nossos 3 programas, pode ser um problema. Então, o professor Lélio me procurou para externar um pouco essa preocupação. Então, eu não sei se existe a possibilidade, ou se já há alguma coisa feita nesse sentido, e é uma pergunta purista mesmo, se já há algum planejamento de médio prazo para o oferecimento dessa disciplina, seja pela CPG, ou seja pelos programas, por cada um dos programas da FEA, para fazer uma espécie de planejamento de médio prazo, para que sempre houvesse oferecimento regular, de tal forma que os nossos alunos, os nossos 3 programas, não ficassem desprovidos, ou então não ficassem sujeitos ao oferecimento de outro programa e, eventualmente, né, não dá certo essa alternativa de ir para outro programa. Assim, eu sei que talvez não haja uma resposta para isso agora, né, até porque a gente já está em fim de reunião, mas então acho que a minha dúvida é se já há esse planejamento, né, pensando a médio prazo, e se não, se existe se a gente poderia conversar sobre isso, no sentido de, olha, no primeiro semestre vai ser oferecida pela CPG, mas no segundo, um dos outros, por exemplo, se no primeiro semestre, né, ela for oferecida pela CPG, pela professora Perla, por exemplo, que é do PPGAL, no segundo semestre ela ser oferecida ou por um professor do PPGE ou da contabilidade, né, de tal forma que sempre houvesse o oferecimento, por exemplo. Assim, estou fazendo uma sugestão bem por cima, tá, gente? Mas, de novo, sempre visando esse planejamento de médio prazo. Eu não sei se ficou claro, gente. Na verdade, esse é um problema meio geral que eu estou trazendo. Não, mas a gente já resolveu isso. Isso que eu ia falar. Ô, Sérgio, há uns 4 anos atrás, logo que eu assumi a coordenação, o Luciano Nakabashi, que era o coordenador, ele trouxe esse problema foi discutido para a CCP, pedindo originalmente para mudar a disciplina da CCP para o segundo semestre, porque o pessoal da economia faz a disciplina, vocês têm uma disciplina própria de vocês lá, que dava conflito, que o aluno tinha que se dedicar mais e não conseguia fazer. Uma carga mais intensiva, né, no primeiro semestre. Né? E aí a CCP entendeu que, para a maioria dos alunos da FEA, era melhor fazer logo no começo. Mas como a CPG, perdão, entendeu que era melhor fazer no começo. Mas como o curso o PPGCC, o de contabilidade, a gente tem uma disciplina do professor Cláudio Miranda, que também vale como preparação pedagógica, na época eu conversei com o Cláudio Miranda, no PPGCC a gente tem disciplinas trimestrais, essa disciplina era no primeiro trimestre, então, já que iria ficar da CPG no primeiro semestre, a gente jogou essa disciplina para o terceiro trimestre, que é setembro, outubro e novembro. E desde então, essa disciplina vem sendo ofertada setembro, outubro e novembro pelo PPGCC, com abertura para os alunos da administração e da economia. Muitos fizeram, está aberta para ser cursada agora, no terceiro trimestre. Então, assim, é surpresa para mim os alunos da economia estarem com essa dificuldade, porque a gente mudou isso lá atrás justamente para ajudar os alunos da economia, para poder fazer no PPGCC.
Sim, é uma coisa que eu não estava sabendo, Marcelo. Como eu retornei para a coordenação não tem muito tempo, Não, tá e ótimo. esse assunto... Tranquilo. Perfeito. Mas tenha no terceiro trimestre já do PPGCC com o professor Cláudio e sempre aberto para os 3 cursos. Tá. Aí, Marcelo, tem uma preocupação que é a seguinte, né? Assim, pode ser, por exemplo, que o Cláudio tire a licença prêmio, ou Aí sei lá, sim, peça. tem. Aí, assim, quando ocorrer isso, por exemplo, por algum outro motivo, que não haja oferecimento por parte do PPGCC, né? Que já houvesse uma espécie assim, quer dizer, lógico que não dá para ficar prevendo isso com tanta antecedência, mas na medida do possível que isso fosse informado, porque aí, assim, por exemplo, o PPGE entra fazendo, digamos, o balanço, que é aí o PPGE oferece e abre para os alunos dos demais programas de pós da FEA, por exemplo. E aí tem oferecimento todo ano, 2 vezes por ano, no caso, né, todo semestre, né, ficaria dessa forma. Que eu acho que seria uma forma de remediar isso daí. Não, concordo contigo. Acho que assim, eu acho que a gente está assumindo isso na responsabilidade do professor Cláudio, que também pode ter algum evento, algum interesse próprio que tire isso, mas normalmente e não vejo problema nenhum se, caso o Cláudio não puder, quem me suceder aqui vai vir falar isso e a gente vê entre os outros cursos, mas isso foi feito dessa maneira nos últimos 4 anos, justamente já com esse intuito. Tá? Lembrando que, além do professor Cláudio entrar no rodízio da disciplina da CPG, ele ainda oferece anualmente uma própria dele, né? Que essa é de interesse pessoal da linha dele, então ele não tem problema com relação a isso, ele gosta dessa disciplina. Tá. Aí a minha preocupação é no sentido de não sobrecarregá-lo, né? Então, se eventualmente isso acontecer e virar um problema para ele, aí, obviamente, o PPGE pode entrar, enfim, para garantir que haja sempre oferecimento, né? Então, acho que até aí também não tem problema nenhum. E, Sérgio, acho que a gente, como a gente tem lá a CCPAI lá, a gente deixa que a CCPAI dê uma observada, caso, né, já perceba essa questão de licença prêmio ou algum vácuo, a gente busca uma solução já, né? Isso. Tá? Já vamos deixar esse alerta na CCPAI, sabe, Thiago? Que, aconteceu, né, professor. Aconteceu, a gente já busca uma solução de remediar isso o mais rápido possível. Né? Até o próprio rodízio dessa disciplina, né, teve no ano de 2023, a professora Perla estava afastada. Então, daí foi conversado na CPG e acho que foi o professor Cláudio Miranda ofereceu ela, daí naquele ano, e daí nos anos seguintes, então 2024 agora foi a professora Perla, e 2025 vai ser a professora Perla de novo, depois entra no rodízio, né? Então, assim, né, acho que a gente consegue fazer uma boa administração aí, né? Ô, Tiago, então, pelo que você está falando, por exemplo, então, para 2026, provavelmente seria o PPGE, isso? Isso, professor, essa disciplina da CPG. A CPG. RP 5000, isso. Tá. Isso eu acho que seria legal a gente até antecipar para o professor Lélia. É verdade que tem tempo, mas enfim, né? Quanto antes a pessoa souber. Exato, não, com certeza. Eu acho que a gente já pode até já comunicar, ou já ver com o pessoal da CCPAI que já tem uma interação forte com essa disciplina, com essa questão e a gente já antecipar, tá, Tiago? Pode ser, professor. Geralmente, quando é definida a grade, calendário, a gente faz o contato com esse ministrante, porque ele vai ter que programar o oferecimento, colocar as datas, né? Tem todo um procedimento, aprovar isso na CPG. Então, geralmente, esse é o gatilho, né? É o início da definição da grade horária e calendário dos programas. Tá. Não, tá bom. Da minha parte, tá esclarecido. Acho que a Janaína gostaria de fazer algum comentário. Eu queria falar só uma sugestão que é para todos os coordenadores. Eu tive um aluno que também estava com uma certa urgência de fazer o EPP e já tinha perdido, enfim. E aí nós localizamos, até vou colocar aqui, vou colocar aqui no chat, tem uma disciplina remota que eu acho que, pelo menos esse ano, ela foi oferecida no primeiro semestre. Não é no segundo, Sérgio, mas é bom ter como uma alternativa, né? Para algum aluno que é em outra unidade, mas é remota. Então, acho que pode ajudar, né? Em casos excepcionais. Eu pus o nome
É boa essa pergunta. Só isso. Obrigado. Ótimo. Criativa, né? É isso, gente. Obrigado. Da minha parte tá esclarecido. Obrigado. Tá, maravilha. Mais alguém? Palavra aos membros. Temos mais algum item, algum comunicado? Não, professor, eu só coloquei a disciplina aqui, ó, essa que a professora Janaína acabou de A passar. aprovação pedagógica do pai, meditação, olha lá, remota. Isso também pode ser uma alternativa, que podia ser levada ao professor Lelis e à professora Perla e ao professor Cláudio, né? Que também é uma alternativa de talvez transformar a disciplina dele, ou transformar essa disciplina da CPG numa disciplina, né, remota, se caso for de interesse. Existe a possibilidade de, não estou dizendo que devam fazê-la, né? Às vezes o pessoal gosta de trabalhar essas questões de didática, né? Ou de disciplinas voltadas a essa metodologia de pedagogia aí, né, de forma presencial. Seria um bom Respeitando momento. aqui, claro, a escolha que o professor, a forma que o professor queira melhor conduzir, tá bom? E é um bom momento, professor, porque eles estão discutindo agora o recredenciamento dela. Ótimo. Já Né, falou, então, encaminhe eu pra vou eles, falar com o e manda esse exemplo dessa disciplina. Tá, para eles pensarem. Eles estão conversando no grupo de WhatsApp, o professor Cláudio comentou comigo, eles estão discutindo sobre a ementa da disciplina para pedir o recredenciamento. Até porque essa disciplina sendo oferecida à distância dá um pouco mais de mobilidade, né? Ela pode ser assistida por um, mesmo se estiver no exterior, ele pode ministrar, né? Então, daria para ter mais mobilidade, aceitar o maior número de alunos, mas, claro, não estou aqui dizendo que eles tenham que fazer, né? Assim, existe a possibilidade de, né? Aí vocês avaliam. Se vocês entenderem que seria interessante, entendeu? Já que estão rediscutindo, poderia ser essa possibilidade aí. Eu falo. Tá bom? Bom, queria agradecer a presença de todos, né, dos presenciais, primeiramente, né, claro, né, e dos virtuais também, né, dos participantes virtuais aqui, né, desejar aí um bom fim de semana para todos aí. Professora Silvia, né, desejo aí uma ótima recuperação aí, tá bom? Eu até tinha algumas coisas para ligar para falar com ela. Valeu, gente. Obrigado. Abraço aí. Boa na voz, então depois eu ligo. Valeu, tchau, tchau.